Vereador, antes de começar meu tempo, eu gostaria de tirar uma dúvida com relação ao questionamento. Durante minha fala, eu gostaria de saber se houver alguma interferência, meu tempo vai continuar sendo contado, se vai ser possível que isso aconteça ou não. Ok, vereador. Eu peço aos demais colegas para que, quando o vereador estiver com a palavra, os demais não façam interferência nenhuma. Respeite o direito da palavra de cada um. Então, para iniciar, boa noite a todos. Obrigado pela presença dos munícipes que estão interessados no bom emprego do dinheiro público no nosso município. Eu gostaria de começar meu e-mail, vou começar minha fala, fazendo um comentário a respeito da citação, das várias citações que houve no meu nome com relação a um e-mail apresentado pela testemunha Jamila, ou pela envolvida Jamila no processo. Por ocasião da oitiva, na qual ela foi ouvida, ela apresentou o e-mail, né? E na oportunidade eu solicitei que esse e-mail, se eu pudesse ter vista nesse e-mail, e me foi negado. Isso eu queria deixar claro que o fato de eu conhecer a Jamila, eu acredito que tenha sido bem antes do que o contrato foi feito na prefeitura. Tanto é que não falou em nenhum momento na data do contrato do que eu fiz a menção com relação a isso daí. Então, é bastante suspeita essa colocação, uma tentativa de envolvimento e de fazer com que as pessoas façam uma outra ideia de minha parte. Eu conheço sim, e quantas pessoas não conhecem alguém que antes de ser contratado? Tá? Então eu tenho quase certeza de que o conhecimento meu dela, com relação a ela, foi antes do contrato ser efetuado com a prefeitura. Né? E que eu não conheço e não houve ninguém aqui que demonstrasse ter conhecimento de algum serviço prestado por aquela empresa durante os contratos. Tá? Uma outra coisa que eu quero comentar aqui é que eu considero bastante importante o que vem acontecendo em Analândia hoje, né? Porque isso aqui é uma prova, né, do que vem acontecendo no Brasil. Existe uma grande quantidade de pessoas que estão preocupadas com o mau uso do dinheiro público. Eu sinto aqui, né, até como referência, que eu quero parabenizar o senhor advogado, o senhor Luiz Luque, despojando ele do profissionalismo dele, mas como cidadão na cidade de São Carlos, ele também tem essa preocupação em função do mau uso do dinheiro público lá. Ele, inclusive, cobra os advogados daquela cidade, fazendo uma indagação. Vocês são vereadores, vocês são marionetes. Tá? Eu não quero ser taxado de marionete na minha cidade. Tá? Então, com relação a isso, eu queria só comentar com ele que eu discordo só de uma colocação que ele fez lá com relação aos valores que ele cita. Em São Carlos, uma cidade de 240 mil habitantes, um prejuízo lá para a população, né, citado de 130 mil reais. Se você dividir 130 por 240 mil habitantes, dá um valor de 55 centavos. Enquanto o tema em questão em Analândia são 39 mil reais. Se você dividir por 4 mil habitantes, dá um valor de aproximadamente 10 reais cada um. Então não é insignificante o negócio. Tá? Ele diz que em cidades da região prefeitos estão sendo taxados por motivos banais e por valores muito inferiores. Tá? Então não considero que isso é inferior. Né? Com relação ao relatório apresentado pela comissão, no caso, eu queria chamar a atenção de uma coisa. O relatório é aberto citando inimizade. Né? Meu foco, né, meu ângulo de ver, de caracterizar que existe uma inimizade, é diferente desse que existe hoje. Eu acho que o homem público, a partir do ponto que ele assume um poder, né, que é delegado pelos munícipes, ele tem que procurar, ele tem que aprender a aceitar que determinadas coisas a população não está de acordo. Não é o fato de você não estar em desacordo administrativamente que você se torna um inimigo, tá certo? E é natural, todo mundo conhece a situação de Analândia hoje, e é natural que os cidadãos que vieram ser arrolados como testemunha, né, são empresários, né, e é claro que quem investe o dinheiro tem todo o interesse que esse dinheiro seja bem utilizado. Né? Então, eu acho hoje, do meu ponto de vista,
que o problema, da forma como é considerada inimizade aqui hoje, eu acho que inimizade e amizade, eu acho que a amizade está trazendo muito mais prejuízo para a população de Analândia do que propriamente a inimizade. A inimizade tem apontado erros que claramente estão acontecendo, enquanto a amizade tem beneficiado parceiros, né? Haja visto a situação, por exemplo, de alguns dos secretários da administração municipal, que vêm aqui, são contratados e ficam aqui 2 dias por semana, né, por um salário aí que é bastante superior àqueles que nós temos aqui na cidade, tá certo? Então eu acho que esse tipo de coisa tem que ser mudado, né? Esse comportamento tem que ser mudado. Esse é o meu propósito, essa é a minha intenção de estar trazendo aqui, tá? Eu acho que nós temos que aprender a viver numa democracia, e é claro que também nós temos que aprender a nos dirigir às pessoas para não causar nenhum conflito, senão a gente não vai botar um fim nisso nunca, né? Então eu digo assim, olha, eu até confirmo uma outra coisa, né, que eu considero essa questão da amizade. Acho que a própria situação de amizade é que acabou resultando nesse processo que nós estamos vivendo aqui hoje, nesse processo que nós estamos discutindo aqui hoje. Porque é notório que o que foi o objetivo principal desse projeto foi a contratação, ou melhor, o cumprimento de um compromisso político de campanha, tá certo? Então, eu acho que isso daí ficou claro e notório para todos nós, tá certo? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar a respeito do relatório em si, se vocês observaram a leitura, eu acho que esse relatório ele tem um caráter, né, assim, uma descrição bastante pessoal, né? Tem um item aqui que fala, o relator, no caso, sempre atuei na oposição ao denunciado, senhor prefeito municipal. Entretanto, sempre fiz com responsabilidade lutando em favor do governo nas boas ações e contrárias às ações que entendia temerárias, né? Fui perseguido, uma série de coisas assim. E quem quiser pode ter. Então eu considero que isso aqui tem um caráter bastante pessoal, né? E uma outra coisa nesse relatório o que me marca bastante também é com relação àquele velho tipo, né, que a administração pública tem e que todos nós questionamos. A pessoa manda, o executivo, no momento, manda um projeto. Eu não estou falando que é só essa administração. Isso é uma coisa comum que acontece há muito tempo. Ele manda um projeto no qual ele tem o objetivo principal, tá certo? E amarrado a um objetivo que é de interesse da população total, tá? Então, aqui, exatamente isso aqui. O que está acontecendo aqui, nós estamos dentro de um relatório que ele relata uma série de coisas aqui que, na verdade, tenta botar nós, assim, na berlinda para votarmos, digamos, a favor, em função de algumas outras denúncias que eu acho que não é cabível no momento. Eu acho sim que se tem necessidade de fazer denúncia, cada coisa no seu devido lugar, tá? Haja visto, por exemplo, essa denúncia que fazem com relação ao contrato do advogado da prefeitura, tá? Existe uma preocupação, e essa preocupação está sendo maior na apresentação desse relatório, de uma coisa, de um valor de 7.800 contra um valor de 40 mil reais. Um valor de 7.800 que acabou resultando num benefício para uma população inteira no cumprimento de um mandato judicial que seria para tirar os valores das taxas públicas, tá certo? Então, quer dizer, e para quem foi o benefício desse contrato? Para quem foi o benefício do contrato dos 40 mil reais? Foi para uma única pessoa. Foi para uma única pessoa. Então, quer dizer, existe uma diferença, sabe, na avaliação das coisas, tá? Então, o que eu observo nesse relatório é que tenta-se, de alguma maneira, mascarar, né, fazer com que a gente coloque a gente na berlinda para que vote favorável a um projeto, né, a um processo aí, né, de nulidade, né? Uma outra coisa que chama bastante atenção e que ficou claro para todos vocês que prestaram atenção na leitura poxa, como que pode, né? Assim, está entregando que realmente houve erros no processo licitatório, tá? Tanto que é que aconselha-se